nós vamos estudar um assunto muito fácil, mas que muitos alunos ainda têm dúvida com relação a esse assunto. Mas hoje eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, tudo bem? Vamos lá? Então o assunto de hoje são frações, partes de uma fração, ou termos de uma fração. Aqui eu tenho 2/3, ou 2/3. 2/3 ou 2/3. A parte de cima, o 2, eu chamo de numerador. O traço, essa divisão aqui, eu chamo traço de fração. E o 3, a parte de baixo, eu chamo denominador. O que é o numerador? O numerador indica em quantas partes foram consideradas. Indica em quantas partes foram consideradas. Ok? Esse traço aqui indica fração, divisão. E o 3, o denominador, indica em quantas partes o todo foi dividido. Em quantas partes o todo foi dividido. Exemplo, letra A. Eu tenho aqui esse retângulo dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Dividido em 5 partes. Então, essas 5 partes é o denominador. É o denominador, que indica em quantas partes o todo foi dividido. Ok? O denominador, 1, 2, 3, 4 e 5, indica em quantas partes o todo foi dividido. Então, o todo foi dividido em 5 partes. Tudo bem? Então, eu coloco o traço de fração e na parte de baixo eu coloco o todo. Em quanta parte o todo foi dividido, que é o denominador. Então, o todo aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Então, o todo foi dividido em 5 partes. O todo foi dividido em 5 partes. Ok? E a parte que está em preto, que está pintada, é o numerador, que indica em quantas partes foram consideradas. Então, foram consideradas 2 partes. Ok? Então, o todo é o denominador. Em quantas partes foi considerada, que é a parte pintada, é o numerador. Então, eu tenho 2/5. O 2/5. Ok? Letra B. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, o denominador indica em quantas partes o todo foi dividido. Então, o todo foi dividido em quantas partes aqui? 1, 2, 3, 4. Então, o todo foi dividido em 4 partes. E a parte pintada, que é o numerador, quantas partes foram consideradas? Uma parte. Então, essa fração é 1/4. Ou 1/4. Ok? Aqui, quantas partes foi dividida? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi dividida em 6 partes, que é o denominador. Quantas partes foram consideradas? 1, 2, 3. 3 partes. Ok, pessoal? Fácil, né? Letra D. Quantas partes foi dividida? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 3 vezes 4, 12. Então, foi dividido em 12 partes. Então, eu conto 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 3 vezes 4, 12. Então, foram divididas em 12 partes. Quantas partes foram consideradas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes. Então, 6 dozeavos. 6 dozeavos. Então, a partir de 10,
eu já coloco a palavra avos. Por exemplo, 6 onzeavos, 6 dozeavos, 6 trezeavos. A partir de 10, aqui eu já boto a palavra avos. No caso aqui deu 6 dozeavos. Tudo bem? Letra E. Eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. Então, foi dividido em 16 partes. Foi dividido em 16 partes. Quantas partes foram consideradas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes foram consideradas. Então, 8 16 avos. Tudo bem? 8 16 avos. Letra F. Letra F. Eu tenho esse círculo aqui, ou essa bola dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é dividida em 8 partes. Então, o todo sempre é embaixo. Ok? No denominador. O todo é sempre no denominador. Quantas partes consideradas? 1, 2, 3, 4. Então, tem 4 partes consideradas. Ok? Então, 4 oitavo. Ou 4 sobre 8. Letra G. Eu tenho esse círculo aqui, dividido em 1, 2, 3, 4. Então, em 4 partes. Certo? 4 partes. Quantas partes foram consideradas? 1, 2. Então, foi considerada 2 partes. Então, 2 quartos. Ok? 2 sobre 4. Esse outro círculo, eu tenho 1, 2. Então, foi dividido em 2 partes. Quantas partes consideradas? Considerada uma parte. Então, 1 sobre 2 ou meio. Ok, pessoal? Então, agora, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos dar os valores e vamos pintar de acordo com a fração. Ok? Pronto, pessoal. Agora nós vamos fazer o contrário, certo? Nós estamos dando a fração e vamos colocar esse valor dentro da figura. Tudo bem? Então aqui eu tenho 3 sexto, 3 sobre 6. Então esse 6 aqui vai ser a quantidade que eu vou dividir o todo. Aqui é meu todo. O denominador de baixo é a quantidade que eu vou dividir o todo. Então eu dividi o todo aqui em 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividi o todo em 6. E o numerador, o de cima, são as partes consideradas. Então são 3 partes consideradas. Então eu vou pintar as 3 partes. Pode ser assim, ó. Então não importa como você queira pintar. Certo? Então o todo, 6, né? As partes consideradas, 1, 2, 3. Certo? Beleza? Tudo bem? Aqui o todo, 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, tem uma a mais. 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? As partes consideradas, 2. Então, posso botar junto ou separado. Então, 2 partes consideradas. 2 partes de 7. Ok? Aqui, o todo é 2. Certo? E a parte considerada 1. Pronto. Então, 1 sobre 2 ou meio. Aqui, o todo foi dividido em 12 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 2, 12. Partes que foram consideradas, 3. Então, pinta as 3 partes. Ok? Pode ser junto ou separado.
certo? Aqui, partes divididas do todo. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 2 vezes 4, 8. Partes consideradas 2. 1, 2. Ok? Bom, pessoal, muito fácil, né? Muito tranquilo. Ok? Simplificação de frações. É outro problema enfrentado pelos alunos em sala de aula. Os alunos não sabem simplificar uma fração. E é a coisa mais fácil do mundo. Ok? Para que precisamos simplificar uma fração? Para saber se uma fração é equivalente à outra. Se tem o mesmo valor. Ok? E eu só posso simplificar uma fração se os dois valores, tanto de cima quanto de baixo, ou seja, o numerador e o denominador, forem múltiplos do mesmo número pelo qual quero simplificar. Ok? Exemplo. No exemplo A, eu tenho 1 sobre 2. Essa fração aqui já está simplificada ao máximo. É o menor valor que eu posso ter uma fração. O menor valor que eu posso ter a fração é 1 sobre 2. Não dá para simplificar mais do que isso. Tudo bem? Letra B. 2 sobre 4. 2 sobre 4 eu posso simplificar. Eu tenho que procurar um número que eu vou dividir o 2 e o 4 pelo mesmo número. Ok? O 2 e o 4 tem que ser dividido pelo mesmo número. Tanto o numerador quanto o denominador tem que ser divisível por aquele mesmo número. Eu vejo aqui que o 2 é múltiplo de 2 e o 4 é múltiplo de 4. Correto? Então aqui eu posso dividir o 2 por 2 e o 4 por 2. Ok? Então eu posso fazer assim, ó. 2 dividido por 2 e 4 dividido por 2. Certo? 2 dividido por 2, vou botar o preto aqui, fica melhor para enxergar. 2 por 2 e 4 por 2. Ok? Então, 2 dividido para 2 dá 1. 4 dividido para 2 dá 2. Então, observa aqui, eu simplifiquei o 2 sobre 4 para 1 sobre 2, o meio. Observa que é o máximo que nós podemos chegar, certo? Letra C, eu tenho 4 sobre 8. 4 é múltiplo de 2. E 8 é múltiplo de 2 também. Mas 4 também é múltiplo de 4. E 8 também é múltiplo de 4. Então, o de cima e o de baixo tem que ser pelo mesmo valor. Certo? Professor, e se eu não souber qual é o número que eu vou dividir? Você começa pelo menor. Você vai trabalhar um pouco mais, mas você começa pelo menor. Por exemplo, aqui, ó, eu poderia dividir por 4 e aqui por 4. Certo? Dividir aqui por 4 e aqui por 4. Mas vamos supor que eu não soubesse que eu tenho que dividir por 4. Então eu começo por 2, tá? Por 2. Vai trabalhar um pouco mais, mas vai chegar no mesmo valor. Ok? Então aqui ficaria 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. Ainda dá para dividir por 2, correto? Então eu divido por 2 e por 2. Ó. Então 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Aqui é o máximo que eu posso chegar. Agora observa, se eu tivesse dividido o 4 por 4, 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Então, eu posso dividir por 2, mas eu vou trabalhar mais, certo? Se eu achar o valor máximo que eu posso dividir, eu divido logo.
Então daqui, se eu dividisse 4 por 4, eu já vinha para cá. Ó. 8 por 4 eu já vinha para cá. Então isso em concurso, em provas, é fundamental você ganhar tempo. Você não pode perder tempo. Ok? Então observe que aqui nós chegamos no valor mínimo possível. Correto? Por exemplo, aqui eu tenho 8 por 16. Eu posso simplificar 8 por 8 e 16 por 8. Também posso simplificar 8 por 4 e 16 por 4. Posso 8 por 2, 16 por 2. Mas eu procuro sempre o número maior que eu posso. Se você quiser fazer de 2 em 2, como nós fizemos aqui, você pode fazer de 2 em 2. Vai chegar no mesmo valor, mas você vai trabalhar mais. Vai perder tempo. Ok? Então, vamos achar o valor máximo que eu posso dividir tanto 8 quanto 16. Esse valor máximo é 8, né? 8, eu posso dividir 8 por 8. 8 dividido por 8 e 16 posso dividir por 8. Correto? Então, 8 dividido para 8 dá 1. 16 dividido para 8 dá 2. Então, chegamos ao menor valor possível de simplificar. Então, o que eu quero mostrar para vocês agora? Ó, tanto a letra A quanto a letra B, a letra C e a letra D, eles têm o mesmo valor. 1 sobre 2 é igual a 2 sobre 4, que é igual a 4 sobre 8, que é igual a 8 sobre 16. Observa que ambos, que todos eles, deram o mesmo valor. Correto? Todos eles deram o mesmo valor. Ok? Então, olhando para esse número, aparentemente, esse parece ser maior do que esse, mas não é. Ok? Olha assim, tipo, 4 sobre 8 é maior do que 1 sobre 2. Né? Se você for simplificar, você vai ver que possui o mesmo valor. Possui o mesmo valor. Esse é o mesmo valor desse, o mesmo valor desse e o mesmo valor desse. Ok? Então, a simplificação serve para mostrar isso. Tá? Para mostrar que os valores são equivalentes entre si. Ok? Aqui eu tenho 3 sobre 6. 3 sobre 6. Aqui eu posso dividir o 3 por 3 e o 6 por 3. Aqui também dá por 2, ó. 6 dá por 2? Dá. Mas o 3 não dá por 2. Correto? O 6 dá por 2. Mas o 3 não dá por 2. Então o 2 não serve. Tem que ser pelo mesmo valor. Tanto o numerador quanto o denominador. Tem que ser o mesmo valor. Ok? Então o mesmo valor que dá para dividir o 2 é o 3. Correto? Então eu vou dividir por 3 e por 3. Por 2 não serve. Esse serve por 2, mas esse não serve. Serve por 3. Então, 3 dividido para 3 dá 1. 6 dividido para 3 dá 2. Então, 1 sobre 2. Letra G, tem 5 e 10. 10 dá para dividir por 2, mas o 5 não dá para dividir por 2. 10 dá para dividir por 5 e o 5 dá para dividir por 5. Então eu tenho que encontrar o valor, o número, que dá para dividir tanto de cima quanto de baixo. Ok? Então aqui vai ficar dividido por 5 e aqui dividido por 5. Ok? Então 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. Muito fácil, né, pessoal? Letra H. Letra H eu tenho agora 9 dozeavos. 9 dozeavos. Falei, a partir de 10 aqui, no denominador, eu falo avos, tá, pessoal? Então, 9 dozeavos, 9 quinzeavos, 3 21avos, entendeu? A partir de 10 eu falo avos. Então, aqui, 9 dozeavos. Vamos embora simplificar. O 12 dá para simplificar por 2 e por 3.
o 9 não dá por 2, mas dá por 3. Ok? Então eu tenho que encontrar o valor que dá para simplificar tanto de cima quanto de baixo. Então eu sei que o 9 dá por 3. E o 12 também dá por 3. Ok? Eu não posso botar 2 aqui e 3 aqui. Tem que ser o mesmo valor. Certo? Então 9 dividido por 3 dá 3. 12 dividido por 3 dá 4. Aqui eu posso simplificar por 3 em cima. Aqui eu posso simplificar por 2 e por 4. Como são valores diferentes, aqui eu posso por 3, aqui eu posso por 2 e por 4. Como são valores diferentes, não dá para simplificar, ok? Eu não posso simplificar mais do que isso. Porque aqui dá por 3, ó, observa. Aqui dá por 2 e dá por 4. Ok? E a regra diz que tem que ser o mesmo valor. Tem que ser o mesmo valor, ok? Não pode ser valor diferente. O de cima e o de baixo tem que ser o mesmo valor, ok? Então, termina aqui. Esse é o menor valor que nós podemos simplificar esse número aí. Tudo bem? Aqui eu tenho 3 e 21. 3 dá por 3. 3 dá por 3. 21 dá por 3 e dá por 7. E dá por 21. Certo? Mas como tem que ser o mesmo valor, o de cima e de baixo tem que ser o mesmo valor, então eu tenho que pegar o 3. Certo? Esse daqui não serve. Ok? Entendeu, pessoal? Tem que ser o mesmo valor, tanto em cima quanto embaixo. Certo? Então 3 dividido por 3 dá 1. 21 dividido por 3 dá 7. Bom, esse é o mínimo possível que nós podemos simplificar esse número aí. 50, eu posso simplificar 50 por 2 e pelo próprio 50. 100, eu posso simplificar 100 por 2, por 20, aliás, por 10, né? Dá por 5 também, 5, 10, dá por 20, né? Dá por 25, dá por 50 e dá por 100. Então eu posso simplificar o 100 por esses valores, ó, 2, 5, 10, 20, 25, 50 e 100. E o 50 eu posso simplificar 50 por 2 e por 50, ok? Por 2 e por 50. Também aqui dá por 25, né? 25 e 50. Certo? Então eu posso simplificar o 50 por 2, 25 e 50. Ok? E o 100 eu posso simplificar por 2, 5, 10, 20, 25, 50 e 100. Então eu tenho que procurar o maior valor que eu posso simplificar o de cima e de baixo, mas tem que ser valor igual. Ó, esse serve, esse não serve, ok? Esse não serve, tem que ser o mesmo valor. Esse daqui serve com esse, ó. Pode ser esse 2 e também esse daqui serve com esse. Tá vendo? Então eu posso simplificar por 2, posso simplificar por 25 e posso simplificar por 50. Então qual é o valor que eu vou pegar? Vou pegar o maior, correto? Qual é o maior? 50. Então eu vou simplificar o de cima e de baixo por 50. Então vai ficar 50 e 50. Correto? 50 e 50. 50 dividido por 50 dá 1. 100 dividido por 50 dá 2. Então aqui eu tenho 1 sobre 2. Correto? É o menor valor que eu posso simplificar. Né? 50 sobre 100. Entendeu? Então esse é equivalente a esse. Esse tem o mesmo valor que esse. Correto? Agora exemplos que não podem. Exemplos que não podem. Correto? Exemplos que não podem.
Então aqui eu tenho 3 sobre 8. Aqui 3 eu posso simplificar por 3. O 8 eu posso simplificar por 2, por 4 e por 8. Mas tem que ser o mesmo valor. Tem que ser o mesmo valor em cima e embaixo. Como não tem o mesmo valor em cima e embaixo, esse eu não posso simplificar. Entendeu? Esse eu não posso simplificar. 5 sobre 6. 5 eu posso simplificar por 5. E 6 eu posso simplificar por 2, por 3 e por 6. Como tem que ser o mesmo valor, esse também não dá para simplificar. 4 sobre 7. 4 eu posso simplificar por 2 e por 4. 7 eu só posso simplificar por ele mesmo, que é um número primo. Não tem o mesmo valor. Tem que ser em cima e embaixo o mesmo valor. Então esse não dá para simplificar. 9 por 4. 9 eu posso simplificar por 3 e por 9. Por 3 e por 9. O 4 pode ficar por 2 e por 4. Não tem o mesmo valor. 3, 2, 9, 4. Tem que ser o mesmo valor. Então esse não dá para simplificar. 21 por 4. 21 eu posso simplificar. 21 eu posso simplificar por 3, por 7, por 21. 4 por 2 e por 4. Não tem o mesmo valor em cima e embaixo. São valores diferentes, então não pode simplificar também. 5, eu posso simplificar por 5. 11, eu só posso simplificar por 11. Números primos. Só dá para dividir por ele mesmo e pela unidade. Então aqui também não pode simplificar. Ok, pessoal? Então é isso. Então eu só posso simplificar valores quando os dois são múltiplos, tanto de cima quanto de baixo. Ok? Então, essa é a simplificação de frações. Eu espero que vocês tenham gostado. Viram como é fácil? Muito fácil, né, pessoal? Soma e subtração de frações. Para eu realizar a soma ou a subtração de frações, nós temos dois casos específicos. O primeiro caso é a soma e a subtração de frações com denominadores iguais. O segundo caso é a soma e a subtração de frações com denominadores diferentes. No primeiro caso, quando eu tenho denominadores iguais, é muito fácil. Eu somo de forma direta, ok? Então, eu somo a parte de cima, que é o numerador, 2 mais 3, 2 mais 3, eu somo direto, que dá 5, e vou repetir um dos denominadores, ó, denominadores iguais, 7 e 7, repito um deles, ok? Então fica 5 sobre 7. Então, quando os denominadores forem iguais, eu somo o numerador, 2 mais 3, 5, e repito o 7. Ok? Na subtração, a mesma coisa. Denominadores iguais, eu subtraio, né, 5 menos 2, e repito o denominador, 3 oitavos, ou 3 sobre 8. Ok, pessoal? Muito fácil, muito prático. Agora, quando os denominadores forem diferentes, aí eu vou ter que igualar os denominadores. Denominadores diferentes. Denominadores diferentes. Eu vou ter que igualar o mesmo denominador. Ok? Como é que eu faço isso? Achando os múltiplos, né, iguais, ou através do MMC, mínimo múltiplo comum. Vamos fazer as duas formas para vocês observarem qual é a melhor para vocês, qual que vocês gostam mais. Então, achando o múltiplo de 3, achando o múltiplo de 3 e o múltiplo de 4.
Então, múltiplo de 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15. E assim vai. É infinito, tá? Múltiplo de 4, 0, 4, 8, 12, 16 e assim vai. Ok? Então, o que é que nós vamos procurar agora? Vamos procurar o múltiplo, né? Tanto de 3 como de 4, múltiplo igual. Ó. Esse é igual, mas não serve. Diferente, diferente, diferente. Aqui, ó. Igual 12 e 12. Né? O mesmo valor em cima e embaixo. Ó. 12 e 12. Então, o múltiplo de 3 e 4 que vai servir para cá é o 12. Correto? Se nós formos procurar através do MMC, aquele método prático, MMC de 3 e de 4, MMC de 3 e de 4, 3 é ímpar, não dá por 2, 4 é par, dá por 2, 4 dividido por 2 dá 2, o 3 não dá, repete, 2 dá por 2, 2 por 2 dá 1, 3 não dá, repete. Agora o 3 só dá por ele mesmo. 3 por 3 dá 1. Então aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Ó. Então, encontramos o mesmo valor de duas formas diferentes. Ok? Então nós temos que o novo denominador para 3 e 4 é o 12. Correto? Vou apagar aqui. O novo denominador para 3 e 4 é o 12. Então eu coloco 12 no lugar do 3 e 12 no lugar do 4. Tá? O novo denominador que nós encontramos é o 12. Correto? Se você fizer, ó, 3 vezes 4, 12. Então, vou pegar esse 12 agora e vou dividir por 3. Vou dividir por 3. Então, vai ficar 12 dividido para 3 e 12 dividido para 4. 12 dividido para 3 e 12 dividido para 4. 12 dividido para 3 dá 4. 12 dividido para 4 dá 3. Agora eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 2. Vezes 2. E esse valor vou multiplicar por 3. Vezes 3. Então, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. Então, o 8 passa a ser o numerador daqui e o 9 passa a ser o numerador daqui. Ok, pessoal? Então, aqui agora eu tenho o mesmo denominador. Agora eu posso somar. 8 mais 9, 17. Sobre 12. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí? Muito fácil, né? Vamos fazer esse outro aqui. A subtração da letra B. Eu tenho que igualar o mesmo denominador. Mesmo denominador. Então nós vimos que nós podemos achar através dos múltiplos ou através do MMC. Vamos procurar através do MMC logo para ganhar tempo? Então eu tenho 3 e 8. 8 é par, dá por 2. 8 por 2 dá 4. 3 não dá por 2, eu vou repetir. 4 é par, dá por 2. 3 não dá, vou repetir. 4 por 2 dá 2.
2 dá por 2. O 3 não dá, vou repetir. 2 por 2 dá 1. 3 só dá por ele mesmo, dá 1. Então aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então aqui eu tenho novo MMC é 24. Correto? 24. Ok? Agora eu vou fazer outro método para ver se vocês entendem melhor. Eu vou chamar esse primeiro aqui, valor aqui, vou chamar esse primeiro valor aqui de N1. Esse daqui de N2. Tá? Vai ser igual aquele, só que eu vou fazer dessa forma aqui, ver se vocês entendem melhor. N1 e N2. Então eu vou ter que encontrar o valor de N1 e o valor de N2, igual nós fizemos aqui, ó. Encontrar o valor de N1, correto? E o valor de N2, igual nós fizemos aqui. Só que eu vou chamar de N1 e N2. Então vamos encontrar esse valor aqui, que eu chamei de N1. Então N1 vai ser igual aqui a 24 dividido para 3, dividido para 3, vezes 3. 24 dividido para 3, aí o valor eu multiplico por 3. 24 dividido para 3, e o valor que der eu multiplico por 3. Então 24 dividido para 3 dá 8. 8 vezes 3, 24. Correto? Então 24 dividido para 3 dá 8. Correto? 8 vezes 3 dá o próprio 24. Então, o nosso N1 vai ser 24. Achar o N2 agora. N2, vou pegar o 24 e vou dividir por 8 e multiplicar por 3. 24 dividido para 8 dá 3. 3 vezes 8, 24. 24 dividido para 8, 3. 3 vezes 3, 9. Então, no valor de N2, aqui vai ser 9. Agora nós temos o mesmo denominador. Agora nós podemos somar. Então, fica 24. 24 menos 9 vai dar 15 sobre 24. Certo? Então, 24 menos 9 vai dar 15. 15 sobre 24. Ok, pessoal? Muito fácil e prático. Então, né, a soma e a subtração de frações é isso. Não tem mistério. Muito fácil, correto? Multiplicação e divisão de frações. Multiplicação e divisão de frações. Como é que eu faço a multiplicação entre frações? Muito fácil. Letra A. Tem a fração 3 sobre 4 vezes 5 sobre 6. 3 quartos vezes 5 sexto. 3 quartos vezes 5 sexto. Então, na multiplicação de fração, eu multiplico de forma direta. Não tem mistério. Então, fica 3 vezes 5, 4 vezes 6. 3 vezes 5, 4 vezes 6. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 6, 24. Ok? Então é de forma direta que eu faço a multiplicação. Aqui vai ficar
8 vezes 5, 7 vezes 3. 8 vezes 5, 40. 7 vezes 3, 21. Muito fácil, né, pessoal? Aqui eu tenho 1 vezes 2, 1 vezes 2 vezes 5. 1 vezes 2 vezes 5. Embaixo, 2 vezes 3 vezes 7. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Não tem mistério. Aqui eu tenho 3 vezes 6, embaixo 4 vezes 5. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 5, 20. Ok? Fácil, né? Agora aqui eu tenho divisão de fração. Divisão de fração. Como é que eu resolvo a divisão de fração? Para resolver o problema de divisão de fração, eu vou transformar a fração para multiplicação. Ok? Então, eu vou repetir a primeira fração, 6 sobre 8. Vou repetir a primeira, ok? 6 sobre 8. E multiplicar, ó, eu estou mudando de divisão para multiplicação. Estão vendo aí? Então, vou repetir a primeira, aí eu mudo o sinal de divisão para multiplicação e multiplico pelo inverso da segunda. Então fica 2 sobre 3. Ok? Repete a primeira. Aí troco de divisão para multiplicação e inverto a segunda fração. Ok? Então, aí eu multiplico de normal. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 2, 12. 8 vezes 3, 24. Ok? Aqui, vou repetir a primeira. 15 sobre 8. Vou multiplicar pelo inverso da segunda. Aqui não aparece, mas aqui eu tenho 1, tá? Bem aqui eu tenho 1. Quando não tem nada embaixo do número, tem 1. Correto? Então eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então o 1 vai para cima e o 3 vem para baixo. Ok? Então vai ficar aqui, vai ficar 1 sobre 3. 1 sobre 3. Então 15 vezes 1, 15. 8 vezes 3, 24. Fácil, pessoal. Aqui, vou repetir a primeira, a divisão, tá? Não esqueçam. Vou repetir a primeira, 3 sobre 8, e vou mudar de divisão para multiplicação, ó. Vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, fica 2 sobre 15. 3 vezes 2, 6. 8 vezes 15, 8 vezes 15, 120. 8 vezes 15, 120. Ok? Aqui eu tenho 5 dividido para 10 sobre 4. Aqui não tem nada, ó, não aparece, mas tem 1. Aqui embaixo tem 1, não esqueçam. Quando não tem nada, tem 1. Então, eu vou repetir a primeira. Primeira que é 5.
Primeiro aqui é 5. Ok? Multiplicar pelo inverso da segunda. Então aqui, troco, né? Fica 4 sobre 10. Então, 5 vezes 4, 20. Aqui é como se tivesse 1 embaixo do 5. Ó. 1 vezes 10 dá 10. Ok? Então é isso, pessoal. Fácil, né? Multiplicação e divisão de frações. Então, na multiplicação eu resolvo de forma direta. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 6, 24. 8 vezes 5, 40. 7 vezes 3, 21. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 5, 20. Então, na multiplicação, eu resolvo de forma direta. Na divisão, não. Na divisão, eu repito a primeira e multiplico. Se não muda de divisão para multiplicação. Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Ok? O de baixo vai para cima e o de cima vem para baixo. Aí eu multiplico direto. 6 vezes 2, 12. 8 vezes 3, 24. E assim sucessivamente. Ok, pessoal? Muito fácil, correto?